Olá vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, tá? Estamos aqui para dar andamento no nosso trabalho Veículos Elétricos e Híbridos. Nós já andamos em alguns capítulos, apresentando algumas coisas, e estamos no capítulo 3, que são os componentes e sistemas dos veículos elétricos. Dentro desses sistemas e componentes, nós estamos falando de um componente, que é o motor elétrico. Dentro desse motor elétrico, nós estamos falando de alguns componentes desses motores elétricos, tá? Então, nós terminamos o vídeo anterior e falamos dos rotores e vamos iniciar esse vídeo falando um pouco dos estatores. Porém, antes de continuar, eu queria pedir a você, tá, que se inscreva no canal. Isso faz parte, ajuda a gente, estimula a gente a continuar com esse trabalho, tá? Que é difícil. E para que a gente seja visto pelo YouTube, quanto mais gente inscrita, melhor, e quanto mais likes, quanto mais gostei, melhor, tá? Pois bem, vamos para frente. Nós falamos do rotor dos motores elétricos e vamos falar do estator, tá? O estator, ele é aquele componente fixo do motor, né? Ou seja, é a parte que não se move e que trabalha em conjunto com o rotor, que é a parte móvel do motor, tá? Ele também é responsável para gerar aquele famoso campo magnético que interage com o rotor para produzir o movimento. Nós trouxemos uma figura 3.7 aqui, em que nós temos aqui, independente da conexão elétrica, tá? Nós temos a carcaça, a bobina e o núcleo. Claro que a carcaça, o estator do motor não é composto só disso. Tem sistema de controle, tem muitas coisas aí, mas o básico é isso aqui: o núcleo, a bobina e a carcaça que contém toda essa parte aí, tá bem? Ok, vamos em frente. Conforme mostra a figura, e nós já falamos, né, o estator é composto dessas três partes, né? Nós vamos falar primeiro da carcaça, né, dizer o que ela é. Não tem muito o que dizer da carcaça. Ela é um invólucro, né? É a parte externa que protege e dá suporte a todo o conjunto. As bobinas. Quando nós falamos que vamos falar das bobinas, nós não vamos fazer um detalhamento, porque isso só aí iria dois, três vídeos só para falar de bobinas, tá? Mas elas são fios condutores, né, de cobre e em alguns casos até de alumínio, né, dispostos em enrolamentos. Ela é disposta em formas que se chama de enrolamentos do motor, né, pelos quais circula corrente elétrica, né? Quando essa corrente elétrica circula por aqui, tá? Quando ela circula por aqui, ela cria campo magnético, que é o tchan do motor elétrico, que vai dar o torque junto em sincronia com o rotor, tá? Pois bem, falamos da carcaça e da bobina. O núcleo de ferro, ele não está aqui apenas para segurar as bobinas, tá? Ele não está aí apenas para segurar as bobinas. Ele também, esse núcleo, ele intensifica o campo magnético dentro do motor, tá? Ele intensifica o campo magnético gerado por essas bobinas, né? Aumentando a eficiência do motor de uma forma espetacular. Esse campo que é gerado das bobinas, ela interage com o rotor, como nós já falamos anteriormente, né? Que está posicionado aqui no centro, o rotor está aqui, tá? Isso já gera um movimento rotativo. Ou seja, em resumo, o conjunto rotor e estator é essencial para o funcionamento do motor. Sem o conjunto rotor e estator não existiria motor. Então, tá aí deixada a dica. Ok. Vamos falar agora, saindo da parte do estator, vamos falar desse campo magnético, tá? Vamos falar do campo magnético. Não é uma coisa profunda, porque você entende que isso aqui é uma introdução, que se a gente fosse falar muito, a gente ia levar vários vídeos. Mas só falando, resumindo, né, nos motores de corrente alternada, mais comumente usados são os motores de indução e os motores de ímã permanente. Nós já falamos disso, né? São esses dois tipos de motores muito usados nos EVs, ou seja, nos veículos elétricos, tá? São esses dois, porém, ambos dependem da interação entre corrente elétrica e campo magnético, que é o que nós estamos tentando mostrar o que é. Então, esse campo magnético, que são linhas de forças, linhas magnéticas, né? Em ambos os motores, tanto no indução como no de ímã permanente, né? Ele depende dessa interação entre o campo magnético, né, e a corrente, para poder gerar movimento. As correntes elétricas e os campos magnéticos para gerar movimento, tá?
A gente mostra uma figura aqui, chamada de 3.8, que ela seria uma ilustração de bobina e campo magnético rotativo, né? A gente vai observar a inversão. Ora a corrente está num sentido, ora está no outro. Ora está num sentido, ora está no outro. Ela está fazendo isso, né? Invertendo sua polaridade, né? Isso numa frequência aí de 60 Hz, dependendo da frequência da rede. É uma coisa muito rápida e imperceptível ao olho humano, né? Então, por exemplo, aqui, a corrente aqui está entrando nesse sentido. Está entrando nesse sentido. Se ela está entrando nesse sentido aqui e entrando aqui nesse sentido, né, o campo magnético sempre sai do polo sul, ou seja, da polaridade sul para norte. Então o campo magnético está fazendo isso aqui, né? O campo magnético está fazendo isso, tanto aqui como aqui. Esse campo magnético é que induz uma corrente no estator, no rotor, no caso do motor de indução, e induz e interage com os ímãs permanentes, no caso dos motores de ímã permanente. Então, se a corrente está nesse sentido, você tem esse comportamento de campo magnético, né? As linhas de força aqui do campo magnético, tá aqui, a bobina, são as bobinas, e você, além disso, além desse sentido porque é uma combinação entre corrente e campo. Se você tem o campo, a corrente entrando, nesse caso aqui, entrando aqui e aqui, você vai ter esse comportamento de campo, né, nesse sentido, e vai ter as correntes nas bobinas, por exemplo, aqui, aqui e aqui e aqui, nesse sentido, dentro do motor. Isso em questão de milissegundos, às vezes, né? No momento que a corrente inverte, agora ela está nesse sentido. No momento que a corrente que é recebida está nesse sentido aqui e nesse sentido aqui para fora aqui, o que ocorre? A polaridade inverte. O polo que estava norte agora é sul e o que era sul agora é norte. Ou seja, as linhas de força agora continuam saindo da polaridade sul para norte, porém no sentido inverso dessa figura aqui, né? Você vê que agora está saindo nesse sentido e nesse sentido. As correntes que aqui estavam em um sentido aqui, por exemplo, que estavam nesse sentido aqui, agora vão estar nesse sentido contrário. Essas correntes que estavam nesse sentido aqui, tanto aqui como aqui, agora vão estar no sentido contrário. Ou seja, isso é uma comutação dentro e muito rápido, fazendo o torque no rotor, tá? Então era isso aqui a gente tem aqui guardado em forma de animação. Mas eu vi que é muito complicado trazer animação para cá. Nos próximos vídeos eu posso começar a pensar em trazer animações para os vídeos, mas nesse momento basta isso daqui mesmo, eu não consegui trazer animação, tá? Pois bem, ainda de campo magnético, né, ele interage diretamente com o rotor do motor e faz aquele torque, é o que a gente já falou, tá? Nos motores de ímã permanente, aquilo que a gente falou, nos motores de ímã permanente, ou seja, nos motores de rotores com ímã permanente, o campo magnético das bobinas interage com os ímãs, criando uma força que faz o rotor girar. Então aí, nos motores de ímã permanente, o campo gerado pelo estator, ele reage com os ímãs permanentes. Nos motores de indução, né, o campo magnético do estator, ele induz uma corrente no rotor, criando outro campo magnético, ou seja, no de ímã permanente, ele interage com os ímãs permanentes, criando aquela força de rotação, e no de indução ele não interage, ele injeta, ele induz corrente no rotor, tá? E esse rotor cria um outro campo magnético, né, que interage com o campo magnético do estator. Aí vem naquilo que eu falei, aquela questão da defasagem, que eu falei em alguns vídeos anteriores, a defasagem elétrica, né, graus elétricos, que aí, estando defasado, é que dá o torque, que eu até comparei com os pedais da bicicleta, no mesmo sentido, aquela coisa toda, né? Então você vê que são coisas diferentes que ocorrem no motor de ímã permanente e no motor de indução, tá? Pois bem, saindo um pouco agora dos componentes, né, dos motores elétricos, vamos dar uma pincelada quais os tipos de motores elétricos que a gente usa nos veículos elétricos, né? Basicamente, se você olhar hoje na indústria mundial, é só os motores, lógico, corrente alternada e corrente contínua, né? Não existe, ele não só usa corrente alternada, nem só usa corrente contínua. Existe carro com corrente alternada e outros de motores com corrente contínua. Depende da concepção do projeto, tá? Os motores de corrente alternada, né, eles são mais comuns em veículos elétricos,
são os motores síncronos. Os mais comuns de corrente alternada são os síncronos e os motores assíncronos, que são de indução. Então, dentro da categoria de motores de corrente alternada, você tem os motores que são síncronos, que tem a rotação do rotor igual à velocidade do campo magnético gerado, e você tem os assíncronos, que são de indução, que tem um deslizamento, tá? Ele tem um deslizamento que nós não vamos falar agora, isso aí é assunto para outros vídeos lá na frente. Então, os motores síncronos, eles são um tipo de motor que opera em sincronia, os síncronos, ele opera em sincronia com a frequência da rede de alimentação elétrica. A palavra síncrono já está dizendo, ele trabalha em sincronia, ou seja, a velocidade do rotor tem que ser a mesma velocidade do campo magnético, da rotação do campo magnético induzido pelo estator, né? Ele trabalha com a mesma velocidade, né? Esses motores de corrente alternada síncronos, que a gente está mostrando aqui rapidamente, né? Nesses casos, o rotor gira na mesma velocidade do campo magnético do estator, é aquilo que eu falei, né? Desde que a carga esteja dentro dos limites. Se você bota um motor de 4 HP para arrastar uma carga que exigiria 6, 7 HP, você vai ter deslizamento. Não vai, a rotação do rotor não vai acompanhar a rotação síncrona do campo magnético do estator, não vai acompanhar, né? Isso é o que eu falei, se essa carga não estiver dentro do limite do motor, vai haver deslizamento, ou seja, escorregamento. Em alguns cantos chama deslizamento, escorregamento. Esse assunto nós vamos ver adiante, mas geralmente a rotação de um rotor assíncrono, ela está defasada aí, ela tem a rotação do rotor, ela é menos do que a rotação síncrona, em torno de 4,5% até 5,5%, ela perde de velocidade por causa desse escorregamento, tá? Mas isso é assunto para depois, vamos em frente. Essa velocidade síncrona, né, essa velocidade de rotação do motor síncrono, ela é constante, lógico, que depende da frequência da alimentação da rede, né? Uma formulazinha simples é essa daqui, para calcular a velocidade síncrona, né? 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Esse 120, eu tenho isso daqui demonstrado direitinho, desde o começo, né? Que na verdade é a frequência sobre os pares de polo, não é bem assim. Ela começa com a frequência dividida pelos pares de polo, aí você vai transformando em segundo e minutos e chega aqui para poder ter essa NS em rotações por segundo, conforme a gente vê aqui. Ou seja, NS é a velocidade síncrona em RPM, rotações por minuto, a frequência é a frequência da rede em Hz, né? Geralmente 50 ou 60 Hz, e P é o número de polos. Se for necessário, depois eu tenho essa demonstração bem direitinho, como é que chega a ser isso aqui, mas é simples, é muito simples, tá? Então, nós estamos chegando ao final desse vídeo, né? Espero que você tenha gostado. A gente vai ver se no próximo vídeo a gente vai voltar a falar disso aqui. Você veja que aqui nós temos barras amortecedoras e excitador de rotor. Como ficaria muito longo falar nesse vídeo, vamos ver se no próximo vídeo a gente fala de barras amortecedoras, o papel que ela faz nos motores síncronos, né? E do excitador, que é o motivo pelo qual ele se torna síncrono. Porque se não fosse esse excitador, que excita a corrente para fazer com que a rotação do rotor chegue igual à rotação do campo magnético, ele não seria síncrono. Então, essas barras amortecedoras e esses excitadores de rotor têm um papel muito importante para você conseguir que a velocidade do motor seja a velocidade síncrona. Quando eu digo a velocidade do motor, é a velocidade do rotor. Porque normalmente nos assíncronos de indução, a velocidade do rotor é menor que a velocidade de indução do campo magnético do estator, né? Muito obrigado. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço, tá? Espero contar com vocês no próximo vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!